Opa, tudo bem? Tudo bem? Tava fazendo as provas da Naval e da AFA. Agora eu vou voltar uma outra, fazer a prova da UBM de novo. Até porque eu achei interessante que essa prova da UBM, apesar deles divulgarem o gabarito, eles não divulgam a resolução da prova. Então se a pessoa tá estudando pra ela, tipo, ela tem o gabarito, mas ela não tem resolução. Então é interessante fazer aqui até para as pessoas terem alguma resolução. Eu fiz a questão que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, acho que nem lembro o número, acho que era 21. Mas já tá no card aqui. Eu tinha feito que era bem. Que tinha aquele conceito da regra dos sinais e tudo mais. Agora eu vou fazer uma outra que é mais simples até, que é de função. Mas é uma questão bem interessantezinha, assim, de mexer. Uma coisa bem AFA, assim, com função um pouquinho mais acima, mas é bem legal. O... Que é a questão 2 da UBM do ano passado. A UBM de 2017 tinha resolução. A dessa daqui não tem, por algum motivo. Eles só botaram gabarito. Talvez preguiça. Bem, essa questão 2 é o seguinte. Ele te dá duas funções, f e g. Ele diz que elas são de R em R. Isso é importante, porque quer dizer que as funções elas são de uma única variável. Que como vai aparecer aqui x e y, tu não teria como saber se a função ela é de duas variáveis, ela depende de x e y, ou se ela é de uma variável só, depende só de x ou só de y. Como ele afirma isso aqui no início, ó, esse termo aqui é o domínio, então é quem entra. Só entra um valor real. Um valor real. Então ela é de uma variável. Daí sai um. Então cada função é de uma variável. Aí ele te dá o quê? Ele te diz o quê? Ele diz que essas funções f e g são tal que f de x mais g de y é igual a menos x mais y mais 1. E aí o que ele quer é o valor de g de x mais fy. Para trocar o f pelo g, ele quer o valor disso aqui. Opa, foco. Focou. Tá. Por isso que essa coisa é importante do f de ser de R em R, porque a gente sabe que ela só depende de uma variável. Como é que a gente vai fazer? O meu jeito de resolver quando eu vi foi o seguinte. Eu vou botar aqui no lugar de y, eu vou botar x. Então eu vou pegar essa expressão aqui de cima. Em f de x mais g de y, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que x é igual a y. Então eu vou substituir meu y pelo x. Daí a gente vai ficar com f de x mais g de x. Se eu substituo o y pelo x ali em cima, os x se cortam e fica só 1, né? Então vai ficar menos x mais 1. X com x vai embora. Isso dá igual a 1. Agora eu vou fazer o seguinte. Como a gente sempre faz em questão de função, até muito da AFA, coisa assim, eu vou chamar isso aqui de u. Sendo assim, meu f de u é igual a 1. Agora, como a variável não importa, e ela é uma função de uma variável só e a variável não importa, tem duas opções aqui. Eu posso chamar u de x, u pode ser w, pode ser qualquer variável. O nome da variável não importa. Então tem duas opções. Ou a f é função constante e igual a 1. Igual a 1. Ou o meu valor de u é uma constante. É um valor numérico. E daí esse valor numérico vale 1. São duas opções possíveis. Não tem como dar outra coisa. Por quê? Porque aqui deu um número. Se deu um número, ou esse número representa toda a função porque u é uma variável, ou seja, quando eu chamei isso aqui de u, no caso aqui, só para escrever aqui o que eu chamei de u é igual a x mais g de x. Então, como o u depende da variável x, ou u é uma variável, ou os x se cortam e u é um valor constante. Se u for uma variável, então f de u igual a 1, f é uma função constante, porque u é uma variável. Ou, se u é constante, u é só um valor numérico. Então, o valor numérico de u, da f no ponto u, vale 1. Duas opções. Ok. Tendo isso em mente, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o primeiro caso. F é uma função constante e igual a 1.
Se f é constante e igual a 1, qual que é o problema? F constante e vale 1. Bem, do enunciado, f de x mais g de y é igual a menos x mais y mais 1. Bem, a princípio do enunciado, eu dando o valor de x e de y, eu tenho um valor numérico para isso. Mas se f é uma função constante, isso aqui deveria valer 1 sempre. Deveria ser sempre igual a 1. Então, sempre a gente deveria ter que y menos x igual a 0. Ou seja, que y igual a x. Mas, na real, o y e o x são variáveis. Eu que determino. Então, não necessariamente eles vão ser sempre um igual ao outro. Se eu botar x igual a 1 e y igual a 2, o que acontece? Menos 1 mais 2 mais 1 dá 3 menos 1 dá 2. Não dá 1. Então f não é uma função constante. Então essa hipótese é falha. Ela é falha. F não é constante. Ela pode dar valores diferentes de 1. Então a hipótese que a gente tem que entrar é que u é constante. Só pode ser essa. E como u é x mais g de x, então significa o quê? X mais g de x é igual a u, que é um valor constante. Para variável, para não ser dependente de uma variável, o que tem que acontecer? O g de x, como ele é uma função de uma variável só, do enunciado aqui, ó, função de uma só variável, ele tem que ser igual a menos x mais o valor u, que é uma constante. Por quê? Porque para somar com x e dar o valor u, só sendo isso. Não tem outra opção. Se for um x quadrado, não vai. Se for x ao cubo, não vai ser sempre. Tem que sempre somar e dar u. Então, g de x só pode ser isso. Menos x mais u. Dessa forma, olha, dessa forma, x mais g de x vai dar x menos x mais u. O que corta os x e dá u. Então é o caso que dá. Sendo assim, a gente tem uma expressão para g de x. Tendo uma expressão para g de x, a gente vai atrás do que a gente quer agora. A gente quer g de x mais fy. Bem, como g de x é igual a menos x mais u, isso implica que g de x mais fy vai ser igual a menos x menos fy mais u. Sendo assim, a gente precisa achar agora o valor de fy. Como é que a gente vai achar? A gente vai usar a expressão lá de cima, o f de x mais g de y, para achar o valor de fy. Bem, vou fazer em verde. F de x mais g de y é igual ao quê? O valor da g a gente tem, né? Então isso aqui é f de x menos y mais u, né? Tem ali em cima, aplicando g de y. E isso a gente sabe que vale menos x mais y mais 1. Aqui. Como a gente quer o f de y, é conveniente fazer o quê? Nós vamos chamar x de menos u, porque aí o menos u com u vai cortar e vai embora. E nós vamos chamar y de menos y, porque aí o menos com menos vai dar mais e vai dar f de y. Então, assim, a gente vai ter o quê? F de menos u menos menos y mais u é igual, coloca no lugar do x o menos u, né? Então vai ficar mais u, no lugar do y a gente bota menos y mais 1. Então a gente vai ter que esse corta com esse, o menos com menos fica mais, f de y é igual a menos y mais u mais 1. Aqui a gente tem o valor do que a gente quer, né? Esse valor a gente bota aqui em cima. Então a gente vai ficar com menos x menos y mais u mais 1.
mais U. O que a gente quer então, que é o G lá, G de x mais Fy, fazendo ali, né, vai ficar menos x mais y menos U menos 1. Menos 1, né? Isso. Com o mais U aqui de trás, né? Menos U com mais U corta. Então, a gente vai ficar com o quê? Que G de x mais Fy é igual a menos x mais y menos 1. Aqui. Eu devo ter mostrado no início a questão, apesar de eu ter passado meio rápido. Eu mostrei ali no início para vocês verem. Se vocês viram a questão, essa resposta aqui, ela marca alternativa D. O que nos marca a questão. Vira uma questão bem legal até, né, de mexer com as funções. Em geral, questão de função é sempre isso, tu tem que mexer e manipular para chegar no que tu quer. Essa daqui tinha que ter esse raciocínio aqui na minha solução. Acho que deve ter mais soluções se tu for mexer por aí. Mas a minha solução, tu tinha que ter esse raciocínio aqui do f é função constante ou U é constante. Se vocês fizeram uma solução diferente, pode postar aí nos comentários também, pra gente ver. Mas em f daí foi a que eu pensei. E de qualquer maneira, uma questão bem legal, né? Mas não tem a solução na internet. Pelo menos não que eu achei. Então é isso, gente. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E é isso. Até a próxima.